Júlio Casares, que deu declarações falando sobre a questão do fechamento do balanço do São Paulo, algo em torno de 97 milhões de reais, sim, mas o São Paulo, né, entende que se não tivesse vendido, se tivesse, melhor dizendo, vendido jogadores no meio do ano, teria amortizado essa dívida, não estaria com um balanço assim. Mas aí o Júlio Casares fala, não acabou o ano, né, ainda tem a questão do Morumbis, né, que é a venda, Mondales, que é a empresa que está adquirindo por 3 anos o naming rights do Morumbi, vai entrar uma grana aproximadamente de 90 milhões, né? Tem a questão também que é importante a gente falar da casa de aposta, que está fechando para ser patrocinador master, e a venda do Beraldo, que está se concretizando, faltam pequenos detalhes. O São Paulo tem 60% e 20 milhões de euros é a venda total, 107 milhões de reais. Então o São Paulo entende que esse fechamento de balanço ainda não é para colocar 97, ainda não é para colocar esse número todo. São Paulo que, segundo o Júlio Casares, o que acontece? Calculou esse risco, né? Assumiu esse risco de ter um balanço fechando no negativo, com déficit, claro, porque não vendeu nenhum jogador a pedido do Dorival Júnior no meio do ano e principalmente apostou numa base sólida de um time para poder ser campeão, e foi campeão da Copa do Brasil. Então foi algo calculado pela direção, então por isso esses números, mas mesmo assim a própria direção do São Paulo, o presidente Júlio Casares, diz que o São Paulo ainda vai ter um balanço a ser fechado e que esses números não serão dessa maneira. Claro, com essa grana toda entrando, o São Paulo se diz até tranquilo, sossegado, né, em relação a isso, e é uma questão que também vale a pena ficar de olho, porque o São Paulo, afinal de contas, está entrando muita grana, já entrou muita grana em 2023, mas olho nas contas, questões de atrasos salariais e as contratações que o São Paulo está fazendo. Beleza? Deixa aqui seus comentários, não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar os vídeos. E muito se fala do Rames, né? O Rames é assim, aquela declaração, futuro em aberto. A gente sabe que ele quer jogar, a gente sabe que ele quer ter mais oportunidades, e o jogador, quando se manifesta dessa maneira, eu acho que, na minha opinião, ele foi até um cavalheiro ali e tal, ele foi bem tranquilo. Aí começa uma especulação, tirou do Instagram a camisa do São Paulo, colocou a camisa da seleção colombiana, não está satisfeito. O que pega com o Rames? Existe a possibilidade de ele não estar no São Paulo em 24? Hernan, eu sempre digo que a vida é dinâmica e ele está certo falar que futebol ainda é mais dinâmico. A vida é tão dinâmica que nós estamos aqui estreando um programa novo seu, que talvez você não estava planejando e aconteceu. A vida é dinâmica. E no futebol isso acontece. Ele é um grande jogador, não precisa falar da qualidade técnica dele, né? Está fazendo uma eliminatória maravilhosa na Colômbia. Só que o Rames chegou no momento em que o time estava azeitado, né? Numa fase decisiva. Então nós temos que compreender que isso leva tempo, adaptação ao sistema de jogo, né, do técnico, e nós acreditamos que no Campeonato Paulista, a partir de 24, ele tenha mais condições, mais chances, e aí sim, numa nova formatação, ele já tenha adquirido a consciência do esquema tático do treinador. Todos estão empenhados para que ele nos ajude. Eu acredito muito que ele vai colaborar, porque o calendário do Brasil ele é muito extenso, muito difícil. Nós não dá para jogar com o mesmo time todos os jogos. E aí vai ter espaço. Você mesmo viu, o Luciano ficou alguns jogos na reserva e entrou no decorrer, entrou bem, e outros jogos ele não começou jogando. E esse sacrifício vai ter que acontecer de todo o elenco. E isso o Dorival e a comissão técnica faz com muita competência. Então, quando ele fala futebol dinâmico, é verdade, nós não sabemos, né, o que vai acontecer. Se amanhã chega uma proposta para qualquer jogador, que o jogador quer ir embora e seja boa e recusável, vai acontecer. Então, a mesma coisa é na visão dele. É que ganhou uma proporção, porque como não está jogando, etc., parece que há um descontentamento. Eu sou testemunha, estou sempre no CT, ele vai, ele treina, ele é um grande profissional, e eu não tenho dúvida que 24 nós teremos já um ano que ele estará mais adaptado ao sistema tático e a todo o país, que muda, né, bastante. É um grande jogador e certamente vai nos dar alegria ainda. E você pegou a mão no telefone depois da entrevista, ligou para ele, não teve essa necessidade? Não. Há essa promessa de que não, Rames, vai jogar Não, mais? não. O que há é a certeza que no sistema profissional, como deve ser, o presidente está sempre presente, o diretor pede opinião, faz questões, etc. Mas quem escala, eu sempre brinco que quem escala jogador é o técnico e o próprio jogador.
O próprio jogador também se escala. Então é um processo. E nesse processo nós temos que zelar pelo profissionalismo. Outro dia ele veio das eliminatórias do jogo contra o Brasil e ele me deu a camisa de presente. Então nós temos uma relação muito boa, profissional. Eu postei a camisa. É uma camisa que eu vou colocar dentro as mais importantes, a do Rames. Porque ele fez um jogo, aliás, contra o Brasil muito bom e ele trouxe a camisa para mim. Então nós temos lá uma harmonia muito grande e nós não precisamos ligar. E também as pessoas têm que falar o que elas sentem. Eu também, se tiver um jogador acomodado com o banco de reserva, também não vai ser bom. Eu acho que o jogador tem que dizer, pô, eu quero jogar. Outro dia eu estava olhando, não sei que jogo que foi, eu vou tentar lembrar, eu acho que contra o Fluminense lá no Rio, que o Dorival, eu fico muito atento, né? Estou lá no estádio, a movimentação do banco, você vai chamar alguém que está aquecendo, você vai trocar, vocês também olham isso. Sim. E quando o técnico olhava para o banco, olhava para o pessoal que estava aquecendo, eu via o William, esse menino que está na base, está indo muito bem, ele olhava, será que ele vai me chamar? Louco para... Esperando, né? Parecia que ele já queria partir, né? Eu quero entrar. Então isso faz parte do jogador que quer resultado. Então eu fico muito feliz com o jogador que não está acomodado, o jogador que quer lutar. Um exemplo maior é o Alisson, né? O Alisson que passou por todas as dificuldades. Sim. E aí entra um aspecto que hoje eu não entro na emoção da crítica contumaz que acontece nas redes sociais. Me disseram, falavam, o Alisson é um jogador que veio de um time que caiu, né? Que o Grêmio tinha caído. O Rafinha, a mesma coisa. O jogador sem grife. Sem grife. O Rafael é um goleiro mais do mesmo. Né? Então, existe um julgamento. Isso aconteceu com o Igor Gomes, com o Nestor. Né? O Nestor fez o gol nosso, do título. Então, a gente tem que ir com muita cautela nessa euforia coletiva da paixão. Que ela é normal de um torcedor, mas o dirigente não pode entrar nessa. Então, se ele falou A ou B, se ele vier amanhã no teu programa, eu não vou pegar o telefone e ligar para ele. Pelo contrário, as coisas se acomodam, é no trabalho, é no dia a dia, na seriedade. Fazendo uma autocrítica, porque você é o cara que faz uma autocrítica do trabalho e de tudo mais. O Pato foi um erro? Não foi, sabe por quê, Ana? Não Mas foi. Ele não jogou. Não foi. O Pato é o seguinte, o Pato, ele primeiro é um respeito ao atleta que fez uma história no São Paulo. Teve uma saída que não foi na minha gestão, que ele foi muito correto. Muita gente deixou tanto dinheiro. Não é isso, mas foi muito correto. Sempre declarou muito sentimento pelo São Paulo. E ele estava com muita vontade de voltar ao mercado, à profissão, depois de uma contusão séria. Se sentiu recuperado, nós colocamos no elenco. A questão de fez um gol contra o Santos, entrou muito bem no jogo, mas a questão depois de ser aproveitado ou não, é uma questão técnica, tática, acontece. O próprio Mendes é um grande jogador, que não teve grandes oportunidades, porque aí tem que escalar 11, depois tem que relacionar mais um número para ir para a viagem, depois tem que 5 alterações. Isso quem tem que mandar é o técnico. Né? Então tem jogador que não tem a felicidade. E o futebol é assim. Você tem jogador que consegue corresponder, outros não. E depois sai daqui e vai corresponder. Então acho que o Pato cumpriu o papel. Ele é um jogador hoje que está no mercado novamente. Acho que o São Paulo contribuiu. Não que o São Paulo tem que ser um clube que faça gentileza. Mas o São Paulo deu uma oportunidade e mais do que isso, reconheceu que as passagens dele por lá foram positivas, agregou valor e ele é um cara muito importante na nossa história. Então o Pato não foi um erro, foi mais uma tentativa de alargar o elenco, assim como o Mendes e outros jogadores que não tiveram a mesma felicidade, ficaram à disposição. Então foi uma tentativa que, se ele não jogou dentro do campo, é porque você tem que escolher 11, depois tem que escolher os que substituem, os relacionados. Isso acontece com qualquer time. Se você for analisar o Flamengo, o Atlético Mineiro, o Corinthians, o Palmeiras, etc., você vai ver que tem jogador que não foi aproveitado e foi contratado a um investimento muito grande. Porque é assim mesmo. Não são todos jogadores que correspondem. Assim, eu te pergunto isso porque eu fiquei com a sensação, não conversei com ele, não conversei com ninguém dele, mas assim, até teve outro dia uma alfinetada, queria ter jogado mais, ou a despedida dele era só uma palavra, gratidão, no Twitter, nas redes sociais e tal. Chegou a conversar com ele, assim, para ter um encerramento? Não, nós vamos ter aí brevemente um encontro, nós estivemos já almoçando lá juntos, mas nós vamos ter essa possibilidade ainda de se abraçar, e é que o jogador, quando o calendário é tão duro, e o sofrimento de jogos, de resultados, de todos nós, dirigentes também, que quando você termina o último jogo, todo mundo quer viajar, quer sumir. Porque é cansativo a logística, a viagem, a concentração, o treino. Então não deu tempo.
Mas nós estaremos juntos. O Alexandre é um rapaz maravilhoso, que é casado com a Rebeca, que faz parte de uma família que eu respeito muito, que eu convivi mais, e eu tenho um carinho todo especial por ele. Certamente ele pode até sair do São Paulo, mas o São Paulo não vai sair dele. E nós também não vamos deixar que o Pato saia da gente. Caleri vai embora, é verdade? Porque eu vi o noticiário hoje que o Caleri tem ofertas, pode ir embora. Olha, chegou alguma coisa para o São Paulo? Nunca chegou. Não, nunca chegou nada. Sondagem? Não, nunca chegou. Existiu interesse, sondagens algumas vezes no Caleri. O Caleri tem contrato. Todo contrato tem aí a sua multa prevista no contrato. É um jogador que tem uma identificação muito grande com todos nós, com o São Paulo. Nós gostamos muito, a gente se dá bem. Falei com ele ontem por mensagem. É um cara que está de férias, mas a gente se dá muito bem. Faz aniversário no mesmo dia que eu. É um cara, eu até brinco com ele, são pessoas especiais. Dia 23 de setembro, né? E nós ganhamos dia 24. Então, o mercado às vezes sinaliza, temos interesse com o jogador AB, mas nunca recebemos nenhuma proposta escrita dele, a não ser alguma sondagem, onde nós vamos sempre observar se vier alguma sondagem. Mas o Caleri, eu não tenho dúvida que ele se recuperou nessa cirurgia pequena que ele fez, porque ele está muito comprometido em disputar a Supercopa. E tem a Libertadores também, E né? tem a Libertadores, que é algo que ele conhece, porque já disputou uma parte da Libertadores com a gente, na outra vinda dele. Aliás, chegou a semi, né? Chegou a semi, ele sabe do que é a Libertadores para o torcedor. Eu não tenho dúvida que ele está no projeto. Esse final de ano é sempre assim. Às vezes eu vejo nas redes sociais, ou que estejamos contratando alguém, que nunca falamos, ou que estejamos vendendo ou trocando alguém que nós nunca propusemos. Então faz parte desse vazio, porque sem futebol você tem que preencher notícia, e às vezes alguém preenche ou com uma fonte interpretada de forma errada, ou com uma invenção mesmo, a caça de clique, e eu vejo que ela é completamente desconexa com a realidade. Qual? Caleri vai embora, é verdade? Porque eu vi o noticiário hoje que o Caleri tem ofertas, pode ir embora. Olha, chegou alguma coisa para o São Paulo? Nunca chegou. Não, nunca chegou nada. Sondagem? Não, nunca chegou. Existiu interesse, sondagens algumas vezes no Caleri. O Caleri tem contrato. Todo contrato tem aí a sua multa prevista no contrato. É um jogador que tem uma identificação muito grande com todos nós, com o São Paulo. Nós gostamos muito, a gente se dá bem. Falei com ele ontem por mensagem. É um cara que está de férias, mas a gente se dá muito bem. Faz aniversário no mesmo dia que eu. É um cara, eu até brinco com ele, são pessoas especiais. Dia 23 de setembro, né? E nós ganhamos dia 24. Então, o mercado às vezes sinaliza, temos interesse com o jogador AB, mas nunca recebemos nenhuma proposta escrita dele, a não ser alguma sondagem, onde nós vamos sempre observar se vier alguma sondagem. Mas o Caleri, eu não tenho dúvida que ele se recuperou nessa cirurgia pequena que ele fez, porque ele está muito comprometido em disputar a Supercopa. E tem a Libertadores também, E né? tem a Libertadores, que é algo que ele conhece, porque já disputou uma parte da Libertadores com a gente, na outra vinda dele. Aliás, chegou a semi, né? Chegou a semi, ele sabe do que é a Libertadores para o torcedor. Eu não tenho dúvida que ele está no projeto. Esse final de ano é sempre assim. Às vezes eu vejo nas redes sociais, ou que estejamos contratando alguém, que nunca falamos, ou que estejamos vendendo ou trocando alguém que nós nunca propusemos. Então faz parte desse vazio, porque sem futebol você tem que preencher notícia, e às vezes alguém preenche ou com uma fonte interpretada de forma errada, ou com uma invenção mesmo, a caça de clique, e eu vejo que ela é completamente desconexa com a realidade. Você tem, evidentemente, necessidade de venda pela questão financeira e tudo mais, optou por não fazer, como a gente estava aqui nesse papo aqui, por conquistas e tudo mais. A gente sabe que existem propostas pelo Beraldo, né? Já uma que o São Paulo recusou, do Zenit, tem a possibilidade do Leicester fazer uma oferta acima de 20. O próprio Pablo Maia, a gente sabe que está sempre no noticiário do futebol inglês e tem scout do futebol inglês, já teve proposta recusada também do Fulham, se eu não me engano, se eu posso estar errado, mas são jogadores que nessa janela não vai ter jeito, o São Paulo vai acabar perdendo? Olha, Hernan, na minha campanha eu dizia, porque quando eu assumi eu me lembrei do David Neres, que jogou muito pouco, do Antony, já foram embora, e eu queria realizar algo que nós estamos conseguindo. Eu quero dizer o seguinte, o jogador vai ser vendido depois que ele puder deixar um legado esportivo, ganhando ou não. Mas no caso, vamos lá, vou dar um exemplo, Gabriel Sara, ele foi vendido e foi campeão paulista antes. Então, Sim.
foi uma venda feliz, porque foi bom para ele queria, foi bom para o São Paulo, uma venda maravilhosa. O Brenner, a mesma coisa, o Brenner não chegou a ser campeão, estava no elenco, mas foi uma venda incrível, foi uma das maiores vendas para o mercado americano, a maior venda no mercado americano do jogador brasileiro. Então as vendas, elas são inevitáveis quando a proposta é boa, quando o atleta quer ir embora, porque quando o profissional quer ir embora, e quando esse atleta deixou um legado importante. No caso do Beraldo, do Pablo, do Wellington, do Diego, todos deixaram um legado. Todos estavam nas conquistas de 21, né? Acho que menos o Beraldo, mas que ele comemorou também. Ele estava relacionado, estava na transição. Da transição. Ali, né? Todos ganharam, e a Copa do Brasil. Então, hoje, é claro que para tirar um jogador desse nosso, tem que ser primeiro uma vontade do atleta e tem que ser uma vontade da instituição e que seja muito boa a proposta. Senão nós não vamos fazer. Não há déficit que nós vamos ficar preocupados em não assumir. Mas, se vier uma proposta inevitável, não há outro caminho. Agora, vamos comparar. O Palmeiras foi legitimamente campeão brasileiro. Veja quantos jogadores eles venderam. Venderam. O Corinthians. Todos vendem. O Flamengo vendeu. E o São Paulo foi o que menos vendeu. Porque nós tínhamos mesmo esse plano de tentar, porque o São Paulo era o time que mais precisava de um título. O Palmeiras já tinha ganho, o Corinthians ganhou recente, não foi tão recente, mas ganhou. O Flamengo sempre ganhando, o Atlético Mineiro. O São Paulo precisava de um título. Isso é apostar tudo no título? Não. Foi uma aposta medida e planejada, mas nós precisávamos fazer. Agora não, agora vindo uma proposta boa, que seja escrita, que seja séria, etc., nós vamos discutir. E assim, a sensação que eu tenho é que chegou uma do Zenit pro Beraldo, pode chegar essa do Leicester, São Paulo colocando algumas condições. No caso específico do Beraldo, não tem conversa abaixo de 20 milhões de euros? É uma condição? Toda proposta, ela sempre, eu não gosto muito de falar valor, mas toda proposta, ela atinge um número fixo, ela atinge bônus, ela atinge resultados. E geralmente a gente trabalha bônus que sejam bônus possíveis, né? Até hoje nós temos um crédito do bônus do Gabriel Sara. Então, são contratos muito bem feitos e que no cômputo geral tem que ser algo substancial. A gente não limita um valor X, mas tem que ser, no cômputo geral, um valor que pode ser um valor mencionado por você ou até mais, que nós já tivemos e não avançamos. Eu garanto a você, torcedor, aqui na Zona Mista com o Hernan, que em agosto nós, claro que balançamos, porque a gente sabendo da necessidade financeira, e veio lá sondagem e proposta para 4 atletas. E naquele momento, e não adiantava dizer assim, eu vou vender 2 e ficar com 2, porque todos faziam parte daquele contexto. Então foi uma questão discutida, e claro que eu tenho o poder da decisão e ela é minha e é difícil, e eu decidi, não vou vender jogador agora. Eu estou mirando algo maior, que é a dignidade do torcedor, a autoestima do torcedor. Claro que eu tenho que saudar sempre o balanço, os melhores resultados, mas naquele momento eu tinha certeza que nós podíamos multiplicar o dinheiro. Multiplicamos o dinheiro com premiação, multiplicamos o dinheiro com ativo. Então, veja bem, eu posso de repente ter um déficit agora X e chegar no meu balanço de 24 e dar um grande superávit, porque aí eu posso vender 3 desses 4. Então, tudo isso é dinâmico. Esse é o futebol dinâmico. Com a reestruturação da dívida, nós estamos preparando o São Paulo para décadas. Uma gestão ruim, ela compromete uma década. E uma gestão boa, ela demora para consertar essa década. Nós estamos no meio do caminho, nós estamos subindo degraus, mas nós vamos chegar lá. Agora, não há como você não vender jogador se chegar a uma proposta irrecusável. Primeiro porque o atleta quer ir embora. E atleta sempre tem um risco de contusão, de queda de produção, e depois nós sabemos que nós não podemos rasgar dinheiro quando ele vem de forma estruturada. Sondagem, um valor abaixo, isso nós temos que ter o dever de recusar. Agora, se vier uma proposta XYZ, nós vamos discutir e vamos avançar, se for a vontade da instituição e do jogador. A gente está indo já para esse lado, parte final aqui da nossa conversa. Papo bom passa rápido. Passa rápido. Mas eu quero falar sobre chegadas, né? Porque o São Paulo já tem Eric anunciado, que é um ponta, um jogador de lado de campo, foi muito bem no Ceará, né? Um jogador que vai pelo meio também. Luiz Gustavo, que teve ali uma indicaçãozinha do Lucas, né? Que eu sei que ele ligou para vocês e falou, esse cara joga muito, vai atrás dele, tá livre no mercado. E eu quero depois que você me fale de Ferreirinha e também do Pedro Raul,
né, que também são 2 jogadores que estão no noticiário. Bom, primeiro, quando o Lucas referencia um jogador como foi o Luiz Gustavo, o Rafinha também o fez, a gente diz, olha, o Lucas está pensando no futuro, né? Por isso que eu sou muito otimista do Lucas continuar. O Luiz Gustavo é um grande jogador, um grande valor, tive com ele reunido, um cara com perfil, com uma experiência importante. Os demais jogadores que você colocou são grandes jogadores. Nós temos dentro do São Paulo uma análise de desempenho que conversa com a comissão técnica e lá nós sabemos que nós precisamos ter um centroavante alternativo com o Caleri e ter alguém na extrema, já que na direita nós temos lá o Rato, que joga lá, o Eric, Sim. que chegou, e do lado esquerdo nós podemos ter, claro que tem o Galopo voltando, que pode jogar um pouco por ali, mas o Ferreirinha é um grande jogador. Mas esses jogadores ainda estão num aspecto de conversas, mas não há uma questão nem um pouco avançada nisso, não. Isso eu te falo. Agora, o futebol, de repente você não está acreditando muito naquele negócio e no dia seguinte ele passa a acontecer. O que acontece no São Paulo hoje, para nossa felicidade, é que o Dorival e todos nós, a diretoria, olhamos jogadores para frente. O Juan, por exemplo, é um menino que joga de centroavante, joga pelas beiradas, era um menino que estava totalmente quase desativado no plano do São Paulo. Sim. E hoje o Juan é muito importante para o elenco. E assim vai acontecer com esse menino William, que está jogando, tem outros meninos aí que estão no Sub-17 que prometem muito. Então a questão do Ferreirinha e do Raul são bons jogadores que nós estamos avaliando, mas o São Paulo não entrou num processo de plena negociação, que eu chamo. A plena negociação no futebol é assim, primeiro ela tem que ver a condição, se o São Paulo pode trazer, se o São Paulo não tem que fazer nenhum investimento, como foi o caso do Lucas, do Ramos, que são jogadores livres, se pode trazer por empréstimo com obrigatoriedade de compra, que é o caso do Caio Paulista e o Michel Araújo. Então, esses... O Caio Paulista já está fechado, né? Praticamente. Esse é um jogador que aprovou, o Michel também, o Michel tem até 24 ainda. Mas assim, nós primeiro observamos os pré-requisitos. Claro, com a indicação da comissão técnica e da avaliação de desempenho. Aí nós vamos entrar para a plena negociação. Então, Raul e Ferreirinha não estão na plena negociação. E esperamos ter êxito, assim como teve com o Luiz Gustavo, com o Eric e com alguns outros que podem aparecer. Tanto o processo de chegada e de saídas. E eu participo do processo e converso com os atletas, né? E eu chego lá e digo, não, eu sou o presidente da instituição, nós queremos, as nossas premissas e nossas bases são essas, nós não podemos passar disso, nós queremos. Aqui você vai ter um plano de carreira, de competitividade, algo importante que a camisa do São Paulo oferece. E a gente consome toda uma linha de raciocínio para que esse jogador venha. Mas nós nunca entramos em leilão, porque às vezes isso é promovido até pelo mercado e não é promovido pelos agentes, né? Eu pego uma entidade, eu tenho uma relação muito boa com os clubes, e tem entidade que me liga e fala, Júlio, eu nunca tive interessado com esse cara. Então isso é criado por blogs que falam, vai ter uma disputa. Então eu prefiro focar na negociação com o atleta, no olho, com seus representantes, e isso o Rui e o Belmonte fazem muito bem. E eu participo. Entendeu? Quando eu acho que é o momento que eu devo participar, eu participo. E às vezes eu participo a longo prazo. Porque o futebol, ele não pode ser encarado. Eu vou vender esse jogador, agora o que eu faço? Se eu estou sentindo que o Beraldo é um jogador, o Pablo, etc., que podem sair, eu tenho que ir lá atrás já prever. Então o planejamento é isso. Não adianta eu vender amanhã um jogador e falar assim, e agora? Agora eu quero contratar, não é assim que funciona. Você tem que prever antes, trazer antes, porque as oportunidades não respeitam o teu momento. Sim. Respeitam o mercado, e aí no mercado você tem que estar atento. Então se amanhã, por exemplo, eu achar que do lado esquerdo nós precisamos ter um jogador, eu vou estar atento a todos os jogadores, o que o radar apontar, para a gente desde já estar fazendo contato, para que depois a gente chegue na plena negociação. Presidente, queria te agradecer, mas sempre cabe aquela última pergunta, né? Claro. Para fechar aqui fechar aqui o nosso roteiro. Rui Costa fica. Rui Costa fica, é a nossa intenção. Fica o Muricy, fica o Biasotto na base, que está fazendo um grande trabalho. Agora, é claro, é uma vontade nossa, né? Nós não conversamos ainda, porque eu trato isso de forma muito ética. Eu tinha que ganhar a reeleição, confirmar a reeleição, e na semana que vem eu vou conversar pessoalmente com todos os envolvidos. Eu digo uma coisa que não é um chavão do futebol, é um jargão do futebol. Time que está ganhando não se mexe, a não ser que as pessoas não queiram continuar. O São Paulo é um time que tem limitações orçamentárias, responsabilidades, mas tem uma coisa que é o maior ativo que tem num clube. Ele tem uma estabilidade que ela é emocional. Essa estabilidade emocional
fez com que eu não questionasse em nenhum momento a área de futebol quando perdeu as 2 decisões em 22 ou quando perdeu do Água Santa no Campeonato Paulista. E eu não permito que essas cornetas, às vezes por interesse, cheguem na minha mesa. Se chegar alguém na minha mesa e tentar queimar o futebol, insinuar uma troca, ele já sai da mesa de forma muito rápida. E eu digo o seguinte, não volte mais com esse assunto. Por quê? Porque os homens de uma gestão são escolhidos por critérios. E nós não podemos, na emoção de uma derrota ou na emoção de um entusiasmo da vitória, mudar os valores. Então nós temos que ter equilibrado. Esse mesmo equilíbrio, eu espero que tenha continuidade. E em 90% da gestão, as mudanças serão pontuais, porque é uma gestão vitoriosa. Se eu fui avaliado bem, fui reeleito bem, se todo mundo aprovou, por que eu vou mudar? Só se eu fosse um burro. E quando eu falo de jogador, e você é um cara muito hábil, que eu falo, contratamos aqui antes, é que, na verdade, há uma consequência natural de jogadores que estão num determinado momento no mercado, que vai acabar chegando uma proposta que você vai ter que vender. E quando acontecer, não estou dizendo prazo, pode demorar 1 ano, 6 meses, não sei. Quando acontecer, você já tem tá pronto, a peça de reposição tem que vir antes. Sim. Aquela coisa a peça de reposição que vem depois tem adaptação, o cara demora para jogar. Então a peça de reposição ela tem que ser planejada antes. Se amanhã eu sentir que o Rafael e o Jandrei vão embora, e os nossos meninos da base, o Ong, o Leandro, que estão lá, e falar assim, os goleiros, eu tenho que ir atrás de goleiro. Né? Então acho que isso o São Paulo faz bem feito. Vamos falar agora do São Paulo, já que é a época de mercado da bola, tem muita novela, essa já vem se arrastando há muito tempo. O São Paulo está prestes a anunciar a renovação de contrato com o Lucas Moura. O jogador estava em negociação para definir o seu futuro com a camisa do tricolor paulista e, de acordo com informações do nosso Gabriel Sá, que trabalhou com a gente aqui na Jovem Pan, muito bem informado sobre o São Paulo Futebol Clube, as conversas chegaram ao fim com um desfecho positivo para a nação tricolor. O objetivo do São Paulo era renovar com o Lucas, que tinha vínculo até o dia 31 de dezembro. As duas partes queriam resolver essa situação antes disso, para que o jogador passasse as festas de fim de ano sem essa preocupação e pudesse se reapresentar ao técnico Dorival Júnior já nos primeiros dias de janeiro. Lucas que voltou ao São Paulo em agosto. E tá aí, qual a importância dessa renovação do Lucas Moura com o São Paulo, Vanderlei Nogueira? Extremamente importante. Uma novelinha que vem se arrastando já há muito tempo, né? Seria muito desagradável virar o ano sem uma definição. Eu acho muito bom a contratação que deu certo. Foi contratado para reforçar o time, para tentar brigar pela Copa do Brasil. O time foi campeão. Ele mostrou, naquele momento, ser o jogador diferente do time. Ele deu uma força muito importante para o São Paulo. E objetivo atingido. Contrataram o cara e o título chegou. A taça chegou. E tomara, era o desejo da torcida do São Paulo que ele ficasse para a próxima temporada, porque é um reforço respeitável. E agora, com essa informação, que ele vai continuar, muito bom para o São Paulo, bom para todo mundo, ele gosta da cidade, a família também está por aqui, aquela dúvida acabou, felizmente, final feliz, né, para o torcedor de São Paulo. Lucas Moura, parece que a novela chegou ao final, hein, Flávio? Com um final feliz para o São Paulo. Foi. Eu falei com o Casares ontem, por um outro motivo, que até provavelmente você vai tocar no tema, e ele falou que essa semana ia ser pesada, mas ele estava muito otimista. Tem a história do garoto lá do colombiano, do Rames Rodrigues, que ele também tem que dar uma acertada. Ele está conversando com o Rames para confirmar a manutenção. E o Lucas, ele estava otimista, sim, mas era uma negociação difícil, né? Então foi bom, foi legal. Eu falei com ele por causa da história do Morumbis. Eu achei isso sensacional, gente. Achei isso uma coisa sensacional, como marketing. Cara, maravilhoso. Você vai ganhar uma bala. São Paulo vai ganhar um caminhão de dinheiro. Acho que é 30 milhões por ano. Para colocar o nome. Você não mexe, você não violenta a história, né? Você coloca um Szinho ali e tal. Cara, e mete o nome do chocolate lá. Achei uma sacada sensacional, gostei muito da ideia. Estava conversando com isso, com o Casares. Eu não sei de quem foi a ideia, mas parabéns a quem teve a ideia. Foi um belo negócio de grana do São Paulo e uma bela sacada também. E tem gente falando assim, mas os torcedores vão ficar zoando o São Paulo, o Morumbi. Que se dane. Já zoou. Tá caindo dinheiro pro São Paulo, tá ganhando dinheiro. Aliás, aí tem gente falando assim, mas se o São Paulo levar uma goleada...
o São Paulo pode muito bem golear os times também e brincar com isso. Eu não tenho nada desse tradicionalismo. Se chegar no valor bom, pode pôr o nome que quiser. E eu falo até aí, a caso do São Paulo, que é o time que eu torço. Se chegar na grana que é boa, pode pôr o nome que quiser. Se chegar à conclusão que tem que derrubar o estádio e fazer outro, derruba e faz outro. Assim, isso é tudo a questão viável financeiramente. Assim, se é um bom negócio, se o São Paulo chega à conclusão de que o que essa empresa vai pagar é bom para o São Paulo, faz, tem que fazer. O estádio vai estar lá do mesmo jeito, é o mesmo estádio, as pessoas conhecem, frequentam. Aliás, o torcedor do São Paulo passou a frequentar muito mais o estádio nos últimos anos, a média de público melhorou muito. Eu me lembro do time tricampeão brasileiro, 2006, 7, 8, eu fui em muitos jogos do São Paulo, já numa reta final de brasileiro, o São Paulo com chance real de ganhar, com 20 mil pessoas, assim, jogo importante, jogo assim, se ganhar hoje encaminha bem uma conquista, com 20, 25 mil pessoas. Esse ano, qualquer jogo chega a 40 mil, 50 mil. O estádio vai continuar ali do jeito que está. Aí se vai mudar o nome por um tempo, se não vai. Se o São Paulo precisa de dinheiro, se chegar numa ótima condição financeira, essa proposta é muito boa financeiramente para trocar o nome, põe o nome que quiser, não tem problema nenhum. O São Paulo foi o segundo clube, o segundo time no Brasil com maior média de público no Campeonato Brasileiro. Só perde para o Flamengo, não é pouca coisa. O Flamengo teve uma média de 54 mil torcedores e o São Paulo tem uma média de 43.700 torcedores. É um bom público, sem dúvida, para o São Paulo. Eu não sei qual é a duração do contrato. Não sei se você tem essa informação. 3 anos, né? Como? Do BIS? 3 anos também. Então eu não sei depois do terceiro ano o que vai acontecer, não importa, pode ter renovação. Eu acho importante não ter mudado o nome do estádio. Estádio Cícero Pompeu de Toledo. Isso, claro. O nome do estádio não foi alterado. Não é Morumbi, né? O nome do estádio não é Morumbi. Não é Morumbi. É que a gente habituou a falar Morumbi, então como eu falo Arena de Itaquera, por exemplo, Arena do Palmeiras, esse negócio todo. A gente fala Parque Antártica. Parque Antártica. Foi ruim o Palmeiras mudar para Allianz Parque? Então, pelo amor de Deus. Então é isso, o nome do estádio é Cícero Pompeu de Toledo. O nome Fantasia vai ter, digamos, um acréscimo do IS para faturar essa grana do patrocinador. Só o S. Não, e não sei se está confirmada a informação, que alguns setores, nesse período de 3 anos, sim. terão nomes de chocolates ou de produtos dessa empresa. Um deles é Diamante Negro, do nosso Leônidas da Silva. Claro. Poxa, um dos maiores jogadores, talvez o maior jogador da história do São Paulo, que mudou o São Paulo de patamar. Perfeito. Teve no currículo dele o fato espetacular de ter sido comentarista da Jovem Pan por muitos anos. Um dos maiores jogadores do mundo em todo sempre, Leônidas da Silva. E vai ter um setor chamado Leônidas da Silva. Muito legal. É ruim? É maravilhoso. Acho interessante nesses 3 próximos anos. E se a coisa prosperar, acho que poderá até ter renovação, né? Renovação contratual. É isso. É um bom valor que o São Paulo vai receber. A questão é que quando a gente compara com os contratos do Corinthians e do Palmeiras é que são contratos mais longos que o do São Paulo. Mas ainda assim eu acho que é um bom contrato para o tricolor paulista. Eu pessoalmente acho que o contrato não deve ser longo. Eu acho que é mais inteligente contrato com tempo razoável. 3 anos é bom, não é? Você pode reajustar, você ganha concorrência. Com tempo razoável, porque você depois discute uma renovação e você vai ter um acréscimo, ou então pode surgir um outro interessado e levar o negócio. É duro quando você tem um contrato muito longo e que para sair tem que pagar a multa contratual. Tem coisa acontecendo por aí que é isso. Multa contratual, você cria um desgaste, porque tem um detalhe importante. A empresa que compra depois sofre pelo peito uma quebra contratual, Flávio, do negócio, alerta todo o mercado. Tipo assim, fez com o Flávio, pode fazer comigo. Então... E o lado positivo também, o São Paulo está disposto a negociar esse nome
pode pintar coisa boa. Que você falou, daqui a 3 anos o cara fala, opa, isso aí foi bom pra caramba, vamos negociar. E é uma baita empresa, né? Que a gente tá falando, parece sem dúvida, que eu tô dizendo. É uma empresa gigantesca. Mas acho que o tempo do contrato é um contrato... Pedrinho, 2 informações. E a gente, falando aqui do São Paulo, sobre essa questão do Lucas Moura. É como você diz, né, Vanderlei Nogueira? Às vezes a renovação de um jogador é uma contratação. Opa, ainda mais tratando de Lucas Moura. Solta o Rojões, é perfeito. Se ele saísse, seria uma decepção. Sim. Seria uma decepção. Porque ele veio, o São Paulo ganhou um título, ele foi bem, todo mundo achou que foi bem. O São Paulo estava, quando ele estava em campo, naquele momento, era um time mais vibrante, ajudou muito o São Paulo. Mas ele já chegou dizendo que era até o final do ano. Então ficou sempre aquele sentimento do torcedor de São Paulo, a gente notava isso, especialmente nas redes sociais, que quando o ano terminasse ele iria embora para Miami, que era o primeiro discurso. Depois surgiu a possibilidade de continuar. Aí quando você cria expectativa, a dor é ainda maior se fosse embora, né? E o fato de ter ficado, muito bom, foi muito bom, é uma boa contratação. O Dorival deve estar mais tranquilo, tem uma boa alternativa. E é uma renovação, pelas informações que foram trazidas pelo Gabriel Sá e os nossos colegas que cobrem o São Paulo, de 3 anos de contrato, Bruno Prado. 3 anos com o Lucas garantido, ídolo da torcida, ele fica. O Lucas é um jogador importante para o São Paulo pela qualidade. O grande jogo dele nessa volta foi a semifinal contra o Corinthians. O Lucas foi decisivo naquele jogo que o São Paulo havia perdido em Itaquera, na Copa do Brasil. Depois teve uma queda, teve uma lesão, mas é um cara que ainda tem condição de jogar bem. 3 anos, acho que é um bom tempo para ele. E é um cara que é ídolo do clube, né? Um cara muito identificado com o clube, com a torcida. Acho que ele teria um mercado mesmo, aí seria mais um projeto de vida dele e da família ali nos Estados Unidos, ali por ali. Na Europa, acho que bem difícil que ele retornasse. Então o Lucas é um cara que vai ajudar o São Paulo durante a temporada, um jogador que está em casa, né? Está totalmente em casa no São Paulo. Então é um ótimo reforço, né? O São Paulo teve o Lucas por alguns meses aí nesse final de ano, ajudou na conquista da Copa do Brasil, principalmente nesse jogo com o Corinthians. Ele jogou o jogo com o Corinthians, a volta e as 2 finais com o Flamengo. Foram 3 jogos na Copa do Brasil e nesse primeiro jogo ele foi decisivo contra o Corinthians. Então é um cara que numa temporada inteira pode ajudar bastante o São Paulo. Então é ótimo que ele permaneça. É um reforço importante para o São Paulo agora, de fato, desde o início da temporada. E agora para tudo, porque tem informação quentíssima do mercado da bola do São Paulo, hein? Tem bomba aí, tem contratação. O São Paulo acaba de anunciar Damian Bobadilla, do Cerro Porteño, como seu novo reforço. Anúncio foi feito aí nas redes sociais. Meio-campista de 22 anos de idade, 4 temporadas de contrato com a equipe do São Paulo. O acordo que estava muito próximo, a gente já havia trazendo essas informações aqui na programação esportiva da Jovem Pan e agora é oficial. Damian Bobadilla chega ao São Paulo Futebol Clube. Vanderlei Nogueira. Boa contratação, mais um reforço. O professor Dorival Júnior deve estar satisfeito. Ele precisa de opções, né? E vai ter mais uma opção. 22 anos, jovem, tomara dê certo. Boa contratação, tomara que dê certo. E boa é aquela que a bola entra. Tomara. O Pedro. Damian Bobadilla, novo reforço do São Paulo Futebol Clube. O que esperar desse meio-campista paraguaio, Bruno Prado? Ele é jovem, né? Ele tem 22 anos, é um volante que chega bastante na frente, é um cara que chega de infiltração, fez 11 gols na temporada, que é bastante para um volante. Filho do ex-goleiro Bobadilla, que chegou a ter uma passagem pelo Corinthians aqui, o Bobadilla, pai dele, goleiro, jogou na seleção do Paraguai, jogou Copa do Mundo. É uma aposta do São Paulo por alguns anos. Ele tem uma característica diferente dos outros volantes que o São Paulo tem. Nessa posição de segundo volante, o Alisson terminou a temporada. Foi uma bela mexida ali do Dorival. Dorival, acho que ele reinventou o Alisson ali como jogador. O Alisson como volante foi praticamente um reforço que o São Paulo ganhou durante a temporada, porque ele fazia outra função e não conseguia jogar bem ali pelo lado do campo. Como volante, São Paulo ganhou um volante bom, eficiente ali.
foi praticamente um reforço aí, muito mérito do Dorival Júnior. Então o Bobadilla deve disputar a posição ali com o Alisson, mas é outra característica. O Alisson jogando ali é um cara mais de dinâmica, que toca, desloca, recebe na frente. O Alisson é o que muitos no futebol gostam de chamar o motorzinho ali, um cara que corre o tempo inteiro, pressiona a saída de bola, rouba muita bola. O Bobadilla é um cara mais de infiltração, um cara mais de chegada à frente, um cara que entra na área, até... Acho que assim, no futebol brasileiro, com características, eu não estou comparando o nível, mas pelo pouco que eu vi, ele tem uma característica mais parecida assim com Elias, com Paulinho, assim, um segundo volante que chega bastante na frente e muitas vezes entra na área para finalizar. O Cerro Porteño, nesse jogo no Morumbi, perdeu para o Palmeiras de 2-1 de virada, o Bobadilla fez o gol do Cerro Porteño. Depois o Palmeiras virou e ganhou o jogo. Então, é um jogador que com uma característica diferente dos outros que tem o São Paulo. E até pela chegada dele, pela chegada do Luiz Gustavo, eu imagino que as opções ali que o Dorival vai usar, o Pablo Maia e o Luiz Gustavo, ali numa primeira função de meio, o Alisson e o Bobadilla como ali um segundo homem. E aí sobram alguns jogadores. Tem o Luan, tem o Mendes, tem o Gabriel Neves, 3 jogadores que têm contrato, então não é uma coisa tão simples, né? Não é como o David, como o Erisson, como o Pato, que são jogadores que agora o contrato acaba, né? Desses jogadores eles vão sair. O Luan, o Mendes e o Neves são 3 jogadores com contrato que eu imagino que terão pouco espaço. E eu não duvido que o São Paulo acabe negociando esses jogadores. E agora, com a contratação do Bobadilla, o São Paulo chega ao seu 10º jogador estrangeiro no elenco. Em competições nacionais, a CBF permite 7 jogadores por jogo. E os estrangeiros do São Paulo, Galopo, Caleri e Alan Franco, argentinos, né? Os uruguaios, Michel Araújo, Gabriel Neves. Os equatorianos, Arboleda e Mendes. O Ferrarese, que é venezuelano. O Bobadilla, que acaba de chegar, paraguaio. E o James Rodrigues, colombiano. São os 10 estrangeiros do elenco do São Paulo. Parece a sede da Comebol, né? O São Paulo, até no vídeo de apresentação do Bobadilla aqui na rede social do anúncio, colocou que agora o São Paulo tem 7 nacionalidades ali no elenco. Então, assim, o São Paulo, com 10 estrangeiros, as competições permitem até 7 jogadores, vai ter que se desfazer aqui de alguns atletas pelo visto, né? Ou vai jogar a temporada 24 com essa limitação, a gente pode colocar dessa forma, né? De não poder contar com todos os estrangeiros do elenco. Alguns aqui, por exemplo, o Mendes, parece que já está num fim de ciclo. Parece que o São Paulo está buscando negociar o jogador. Verdade. O Gabriel Neves, não sei se fica também. Ele também está querendo negociar. Então o São Paulo agora parece que ganha aí uma pressão a mais para negociar atletas que não estão sendo e não vão ser utilizados na próxima temporada por conta da limitação de estrangeiros. E também chegou a informação do nosso Gabriel Sá que o São Paulo, aliás, o Vasco da Gama quitou a dívida que eu tinha citado aqui do Léo, o zagueiro Léo, com o São Paulo. A contratação na época saiu por 16 milhões de reais. Como houve o atraso, o Vasco agora pagou 17 milhões ao São Paulo.